Abra sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 6. Livro de Gálatas, capítulo 6. Em ano de Copa, e o Brasil empatando, muita gente falta os cultos, né? Somos mais movidos por um entretenimento do que pela palavra de Deus por muitas vezes, infelizmente. Misericórdia. Gálatas capítulo 6, a partir do verso 11. Hoje eu vou ter o prazer, irmãos, de terminar uma série muito especial. Nós caminhamos aqui desde dezembro do ano passado, estamos caminhando por entre os capítulos de Gálatas. Aprendemos algumas coisas boas. Nós podemos perceber que o livro de Gálatas, especialmente para mim, me motivou, me fez aprender novas coisas, e eu creio que alguns irmãos aqui na igreja também puderam caminhar conosco nessa perspectiva da palavra de Deus, ao ver o desenrolar da história, da narrativa que o apóstolo Paulo tem quando escreve à igreja da Galácia. Vimos, por exemplo, que os primeiros capítulos, o apóstolo Paulo percebe um problema que está acontecendo no livro, na cidade da Galácia, quando eles são visitados por um grupo de judaizantes que começam agora a confundir e começam agora a ministrar uma coisa a mais do que a cruz de Cristo e do que especialmente o sacrifício vicário do Senhor Jesus. Eles começam a dizer que a cruz não é suficiente. E aí o apóstolo Paulo, ele se levanta e começa a defender a sua pregação e defender o seu apostolado. Nos capítulos 3 e 4, nós vamos perceber que o apóstolo Paulo ali começa a defender agora a justificação pela fé. E ele usa vários exemplos e vários contrapontos para exemplificar essa justificação pela fé e essa renovação do Senhor e essa palavra de libertação e de liberdade. Quando nós somos libertos da lei, nós somos libertos do pecado e agora somos livres para adorar ao Senhor. Também percebemos que o apóstolo Paulo tem um cuidado de dizer que, apesar dessa liberdade ser algo tão glorioso, conquistado na cruz, e não por nossos méritos, conquistados pelo Senhor para nós, foi uma ação meritória dele e não nossa. Ele nos conquistou e ele nos escolheu e a sua ação nos libertou. Essa ação também não nos dá liberdade para pecar. Ele deixa claro isso nos capítulos 5, quando nós vamos perceber que ele diz: olha, irmãos, não useis a liberdade para o pecado. E ele começa a dizer que essa prática não faz parte daqueles que foram libertos. E ele vai dizer e dar nomes a esses pecados. Ele começa agora a fazer um contraponto entre andar em amor, em viver em amor e viver na carne. E ele também vai dizer que nós devemos andar agora com o fruto do Espírito, pois nós somos comprados pelo Senhor e selados com o seu Espírito. Nós ganhamos o seu Espírito agora que mora em nós. De tal maneira que, crentes agora, nós devemos viver com o fruto e na prática do fruto do Espírito, em contraponto a obras da carne. E aí ele destringe aí várias coisas que praticam e praticavam a igreja, de tal maneira que agora ele nos convoca a viver caminhando no amor e na prática do fruto do Espírito. Dessa forma chegamos agora nos últimos versos. No capítulo 6, verso 11, ele vai dizer as seguintes palavras: Vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidar, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes, querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas, longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz
de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre todo Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Curva sua cabeça e ora ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, queremos, ó Pai, nesse momento te pedir a tua graça, que o teu Espírito Santo, Senhor, possa iluminar a minha mente, neste momento que estou, Senhor, a ministrar a tua palavra, mas não só a minha, Senhor, a todos que estarão ouvindo, ó Deus, e recebendo esta palavra, que possamos ouvi-la e praticá-la para a glória do teu nome. Ó Deus, opera, Senhor, em nossas vidas e faz com que possamos guardar a tua palavra para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto final do apóstolo Paulo me chama a atenção de maneira muito grande. Porque esse texto, irmãos, ele começa agora a chamar a atenção dos Gálatas, como ele vem chamando gradativamente no mediante do livro. Mas agora, irmãos, percebe-se claramente que ele estava ditando e alguém estava escrevendo, como era de costume isso acontecer na época do apóstolo Paulo. Mas ele escreve agora de próprio punho, em letras garrafais, podemos dizer assim. É como que se nós estivéssemos chamando a atenção de alguém e nós usássemos agora a caixa alta do WhatsApp, né? É como se nós estivéssemos querendo dar importância para uma mensagem final. Eu quero chamar a sua atenção. Então agora o apóstolo Paulo, ele mesmo pega a pena e começa a ele mesmo escrever com seu próprio punho, como ele diz no verso 11, vede que com letras grandes eu escrevo com meu próprio punho. E ele quer chamar a atenção dos Gálatas e ele diz, todos os que querem ostentar-se na carne, vos constrangem a circuncidar, somente para não serem perseguidos por causa de Cristo. Irmãos, se você for perceber, ao longo do livro de Gálatas, nós vamos sempre estar vendo contrastes. E aqui o apóstolo Paulo vai fazer mais uma. Entre aqueles que estão ainda lutando para viver na carne e aqueles que são do Senhor. Mas aqui ele dá uma ênfase ainda para o aspecto dos judaizantes que estão agora com medo, com receio e com alguns aspectos de quererem viver nas obras da carne, voltar-se às obras da lei. Quando ele diz, querem ostentar-se, essa palavra hoje está bem em alta estima nos nossos dias. Há muitos que estão por aí se ostentando, se gloriando, achando-se alguma coisa. E ele chama a nossa atenção como igreja do Senhor, nesse momento, a perceber qual é a nossa glória. Ou o que chama a atenção para nós ou para Cristo. Ou o que o mundo tem olhado para nós e visto. Essa ação de se mostrar ou mostrar a alguém faz parte de nós. Uma pergunta para nós hoje, iniciarmos esse texto é, quando alguém olha para você, ou quando alguém olha para esta igreja, o que é que essa pessoa enxerga? Você já parou para pensar o que é que as pessoas olham para você e o que é que elas veem? O que é que seu vizinho olha para você e enxerga em você?
O que é que a pessoa do seu trabalho olha para você e enxerga você? Será que enxerga em você uma pessoa que ostenta uma glória que não é sua, ou uma santidade fajuta, uma ostentação de uma grandiosidade religiosa, ou uma pessoa humilde, semelhante a Cristo, e que não traz a glória para si, mas a glória para o Senhor Jesus? Essa reflexão é extremamente importante para os nossos dias, irmãos, pois assim como estava sendo vivido no tempo de Cristo, e especialmente agora no tempo do apóstolo Paulo, aqueles judaizantes, irmãos, estavam vivendo de modo religioso. Mas por que eles estavam chamando a glória para si? Em primeiro lugar, porque eles estavam com medo. Medo de quê? Eles estavam com medo de serem perseguidos. Preste atenção no texto, veja só. Todos os que querem ostentar-se, gloriar-se na sua carne, na sua vontade, nas suas religiosidades, e vos constrangem a circuncidar, fazem isso somente para não serem perseguidos por causa de Cristo. Preste atenção, irmãos, que uma mensagem clara em todo o Evangelho, e não apenas em todo o Evangelho, mas nas cartas do apóstolo Paulo, e especialmente na última, no livro de Apocalipse, vai chamar a nossa atenção de que nós, como somos servos de Deus e filhos do Senhor, quando decidimos não viver para nós mesmos e vivermos para a glória de Cristo, uma coisa vai acontecer: nós seremos perseguidos. E o religioso, irmãos, ele não quer ser perseguido. O judaizante, ele não queria ser perseguido. E há muitos hoje na vida cotidiana, odierna, dentro das nossas igrejas, que querem manter uma aparência de tranquilidade. E para isso, irmãos, se vestem de uma ostentação de religiosidade. Querem sempre ser aqueles que oram mais, querem sempre ser aqueles que dão ofertas maiores, querem ser, às vezes, aqueles que são melhores e mais religiosos do que os outros. Uma coisa bem simples é você, por exemplo, quando está na casa de alguém, chama essa pessoa para orar. Perceba na oração dessa pessoa na sua casa. Quando ele vai orar, faz aquela oração mais simples, aquela oração mais aconchegante, aquela oração bem mais apaziguadora, mas chama essa pessoa para orar, ou na frente da igreja, ou na frente de algumas pessoas. A oração dela vai ser com a voz mais entoada: ó meu Senhor, ó Deus de Jacó, de Isaac, ó Deus de Todo-Poderoso. Começa a mostrar uma religiosidade e uma comunhão que não tem. É exatamente isso que chama a atenção, pois o apóstolo Paulo vai dizer assim, pois nem eles mesmos conseguem guardar o que eles dizem que vivem. Essa ostentação, irmãos, essa amostração é algo tão peculiar e tão dos nossos dias, que nós vemos perto de nós pessoas que querem ser o que não são e vivem o que não são. O que está por trás disso é o medo de ser perseguido por causa de Cristo. Porque quando nós, irmãos, começamos a viver uma vida cristã genuína, voltada pela palavra, as pessoas irão começar a nos constranger. Deus, irmãos, o Espírito Santo, e especialmente Jesus Cristo, disse: eu vos envio ao mundo, eu vos envio como ovelhas em meio a lobos. Você já prestou atenção nessa palavra de Jesus? Irmãos, ovelha é comida para lobo. Deus diz claramente que nós vamos ser enviados ao mundo para sermos perseguidos e sermos testemunha dele. E aí eu percebo outro texto, por exemplo, no livro de Atos, ele diz: olha, eu vos enviareis como minhas testemunhas, vós sois minhas testemunhas. E a palavra grega, ela traz a ideia de mártir, aquele que está disposto a morrer pela causa de Cristo. E muitos que se dizem testemunhas e discípulos de Cristo, não querem e não estão dispostos a morrer por Jesus.
querem continuar vivendo uma ostentação. Uma vida tranquila, religiosa, de domingo a domingo, mantendo as aparências, sem sofrer por causa de Cristo. O apóstolo Paulo começa a escrever, irmãos, a sua carta e dando o seu checkmate, dizendo: Deus nos chama para vivermos a glória da cruz de Cristo, a seguirmos os passos dele. Mas ele diz mais, olha só, ele diz no verso 13, pois nem mesmo aqueles que deixam de circuncidar guardam a lei, mas querem circuncidar os outros para se gloriar na carne. Ou seja, e ainda por cima, querem manter a religiosidade para ganhar auditório, chamar a atenção de outras pessoas, e para se vangloriar em conquistar os outros. Era exatamente isso que os judaizantes queriam fazer. Eles chegaram nos Gálatas e incentivavam eles a se circuncidar, a voltar a uma prática que foi condenada, eu posso dizer assim, vencida por Cristo. Ele agora faz com que de tal maneira ele possa ganhar e chegar para os outros e dizer assim: olha, eu consegui com que estes fossem influenciados e pudessem agora a voltar e são agora dos nossos. Mas o apóstolo Paulo tem uma posição diferente. O apóstolo Paulo diz: mas longe esteja de mim gloriar-me na carne, nas minhas conquistas. O apóstolo Paulo, ele fala algo semelhante em outras cartas. Por exemplo, no livro de Filipenses, ele vai dizer assim: olha, se eu tivesse de me gloriar, o apóstolo Paulo vai dizer assim: olha, eu sou circuncidado ao 8º dia, eu sou da tribo de Benjamim, eu sou hebreu de hebreu, eu sou fariseu. Ele diz assim: olha, quanto à lei, quanto todas as práticas, eu sou irrepreensível. Eu persegui a igreja. Ele diz claramente no livro de Filipenses: se eu tivesse de me gloriar no que vocês acham que isso é glória, eu tinha muito mais do que vocês. Mas ele diz: eu considero tudo isso que vocês consideram como glórias humanas e glórias na carne, ostentação na carne, como refúgio, como algo que pode ser amassado e colocado no lixo, porque para mim muito mais importante é a sublimidade do conhecimento de Cristo. Algo muito semelhante que ele diz agora: eu não me glorio na minha carne, pois ele era circuncidado, ele tinha todos os motivos para dizer aos judaizantes: eu também posso me gloriar. Mas ele diz: longe de mim, porque eu me glorio, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado e eu para o mundo. Preste atenção nessa história. Cristo foi crucificado e ele se gloria na ação de Cristo por ele, mas ele diz: o mundo também está crucificado, ou seja, o mundo para mim está morto e eu morri para o mundo. Nessa perspectiva, irmãos, se o mundo está crucificado e eu morri para o mundo vai fazer com que tudo que eles querem, e eu fazendo o contrário do mundo, o mundo vai ficar com raiva de mim. E é por isso que eu vou ser perseguido, porque eu vou ser reflexo da cruz de Cristo, eu vou ser reflexo da glória de Cristo, e eu vou transparecer a vontade do Senhor e não a vontade do mundo. Eu sabe o que é que eu tenho percebido, irmãos? Uma igreja que tem deixado de se gloriar na cruz para se gloriar no mundo. Muitos estão envolvidos com os aspectos do mundo. Tanto aspectos culturais, quanto aspectos religiosos, quanto aspectos, irmãos, filosóficos, tantos e tantos aspectos, irmãos, que nós por muitas vezes não prestamos atenção. E o mundo tem nos envolvido, irmãos, de maneira sorrateira, acusando a família, atacando as Escrituras,
fomentando as lideranças, desacreditando, irmãos, as igrejas e levando a muitos a terem uma atitude mais anticristã e fora do Senhor do que se posicionar como aquele que se defende e defende a Cristo. Nós temos vestido as capas de lobos. O que nós temos visto, irmãos, é igrejas ou ditas igrejas que têm se envolvido com aspectos mundanos, trazido e trazendo para dentro da igreja, para apenas amontoar pessoas. E isso por muitas vezes com cunhos financeiros e para uma foto bem grande, bonita, para dizer que a sua igreja tem muita gente. Quando eu olho para a mensagem de Cristo, expressa pelo apóstolo Paulo no livro de Gálatas, quando ele coloca aqui com letras garrafais, eu me glorio em Cristo. O mundo está crucificado. O mundo não é mais o meu padrão. O mundo não é mais a minha regra. O mundo não é mais aquilo que chama a minha atenção. Porque o que chama a minha atenção, irmãos, é a cruz de Cristo, o sacrifício do Senhor e a palavra de Deus que nos guia de como devemos viver. E se eu estou, irmãos, voltado para esta palavra, Ele vai me guiar, mesmo em meio a lobos, Ele vai me proteger, Ele vai nos salvaguardar, Ele vai estar conosco, e mesmo que morramos, isso para mim não vai ser derrota, isso para mim vai ser vitória, porque mesmo que eu morra hoje, eu estarei seguro nos braços de Deus. Nós estamos com medo de viver aquilo que Deus tem para nós, irmãos, e a igreja precisa se despertar a estar, irmãos, mais ativa, mais envolvente, mais defendendo a palavra, por muitas vezes, irmãos, como hoje, por exemplo. Não sou contra, pelo contrário, o aspecto cultural de jogar bola, futebol, Copa do Mundo, 4 anos, algo muito peculiar, mas nós não podemos substituir. Não. Cristo é mais. A minha comunhão, a minha alimentação, o momento em que a palavra ela é ministrada, o momento em que nós somos edificados uns aos outros, isto é muito mais importante. Nós temos perdido a noção do culto, o momento de se encontrar com Deus. As pessoas têm ido ao culto como aspecto religioso, vem para o culto cansado, vem para o culto não para se encontrar, não para adorar, vem para vislumbrar e para olhar para os defeitos dos outros, vem e fica cansado. É necessário que o dirigente de louvor se levante, cante, adore, soe, para você ter um momento de ousadia de dizer glória a Deus. Não, você precisa sair da sua casa sabendo que você vem para esse lugar para cultuar a Deus, para celebrar ao Senhor, para dizer a Ele que está aqui e servir ao Senhor com alegria. Esse é o momento que nos envolve, que nos traz alegria, que nos envolve a cultuar a Deus, a se encontrar com Ele. Mas o que percebo, irmãos, é pessoas indo como se fosse um estatuto social, como se fosse algo repetidamente. Aí eu vou lá e sinto, e fica aquele negócio cansado, aquele negócio que não motiva, e eu fico assim, eu participo, não participo, canto, não canto. Para que você veio? Se o mundo te chama mais atenção, fica no mundo. Talvez você nunca se converteu. Eis o chamado de Cristo hoje para as nossas vidas. Preste atenção na tua vida. Olhe para dentro de você e tome atitudes, porque Deus te chamou. Se Deus te escolheu, Ele te chamou para não se gloriar no mundo, mas para se gloriar na cruz de Cristo. Ele te chamou para você não tomar as atitudes que o mundo toma. Ele te chamou para tomar as atitudes que Ele tomaria
por você. Para você ser guiado não pelos teus vizinhos, não pelos teus amigos de faculdade, não pelas pessoas que bebem, que fumam, que vivem nas rodas dos escarnecedores, não, mas para você ser guiado e orientado pelas Escrituras. E aí nós temos muitas, mas muitas pessoas que estão indo, domingo a domingo, vêm e fica lá, não ouve, não escuta, não lê as Escrituras e está ali como uma capa religiosa, ostentando, querendo mostrar uma coisa que não é. Isso é sério, irmãos. Isso é muito sério, irmãos. Porque por muitas vezes nós não entendemos e nem sentimos a glória de Deus. Momento de se alegrar. Sabe o que eu percebo aqui, irmãos? Quando ele vai dizer aqui já no finalzinho, quando ele diz, não adianta ser circuncidado ou ser incircuncidado. A questão não é essa. A questão é ser nova criatura. Isso me lembra muito, irmãos, o livro de João, quando Jesus está ali de noite, e um fariseu chamado Nicodemos vai procurar Jesus à noite, para que ninguém o veja conversando com o mestre. Aquele homem que era um homem dotado de conhecimentos, participante do Sinédrio. Nicodemos já era um homem de certa idade, conhecedor das Escrituras, do Torá, do Antigo Testamento, de modo que ele chega para Cristo com toda a sua autossuficiência e diz, Senhor, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Olha só a pergunta que move os nossos corações. A pergunta, irmão, que todo ser humano anseia, o que é que eu faço? Jesus diz uma coisa bem simples para ele, coisa que ele já deveria saber. Ele diz, é necessário nascer de novo. E ele não entende. Sabe por que ele não entende, irmãos? Porque ele não tinha nascido de novo ainda. E tem muitas pessoas, irmãos, que quando nós falamos de ser nova criatura, de nascer de novo, parece que nós estamos colocando uma incógnita na cabeça e fica uma imagem bem grande. Eu não sei o que é isso, talvez você não saiba, porque você realmente ainda não nasceu de novo. Será que você lembra aquele dia em que você teve um encontro com Cristo? Que move as tuas estruturas, que a Bíblia diz que tira você do lamaçal do pecado e faz você agora ser nova criatura, que faz você sentir uma paz que excede todo entendimento, que faz você sentir uma alegria mesmo em meio às tribulações, que faz você sentir estar sentado no alto com Cristo. Esta glória de ser novo nascido precisa ser revivida por nós, irmãos. É necessário ser nova criatura. E como nova criatura, irmãos, nós não vivemos as coisas do passado. Não. Não me chama mais a atenção a prostituição, não me chama mais a atenção a pornografia, não me chama mais a atenção as festanças, não me chama mais a atenção estar longe da minha esposa, não me chama mais a atenção certas coisas que no passado era tão bom para mim e me fazia sentir-se bem. Essas coisas, essas práticas, essas obras da carne não me chamam mais a atenção, porque agora eu sou movido pelo Espírito Santo, eu sou movido pelo fruto, esse fruto que me faz amar, esse fruto que me faz perdoar, esse fruto que me faz ser longânimo, esse fruto que me faz ter domínio próprio, esse fruto que me faz, irmãos, exemplificar a vida de Cristo onde eu estiver. Ele diz, todos quantos andam conforme esta regra, recebem paz e misericórdia. O que nós estamos vivendo
por muitas vezes uma disputa, como o próprio apóstolo Paulo diz aqui alguns versículos antes, vocês parecem uns animais selvagens que estão se comendo. Não é isso que Deus quer. A nossa briga não é aqui. Nós precisamos viver o evangelho pleno do Senhor. E aí, irmãos, por muitas vezes nós estamos sendo enganados por nós mesmos, por uma falsa ostentação e por uma capa de religiosidade. O apóstolo Paulo termina o seu texto dizendo, quanto mais a mim, e ele agora não fala dos outros, ele fala dele mesmo, quanto mais eu digo que ninguém me perturbe, ninguém venha me molestar, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Que marcas são essas? O apóstolo Paulo, ele sabe muito bem o que é que ele já passou. Quantas vezes ele foi perseguido? Quantas vezes ele sofreu por causa do Evangelho? Quantas coisas ele tem enfrentado ainda por causa da cruz de Cristo? Que em semelhança ao seu mestre, ele também sofreu. Enquanto Cristo foi à cruz, ele foi chicoteado, ele foi a naufrágios, ele foi apedrejado por defender a Cristo. E eu e você, quantas vezes nós fomos caluniados? Quantas vezes nós somos perseguidos? Quantas vezes se levantaram contra nós? Nos maltrataram? Quantas vezes você teve que ficar chorando, contido, para não ter que revidar? Essas marcas nos irão acompanhar, mas infelizmente, irmãos, o que nós temos visto é que muitos crentes não têm marca nenhuma, porque vivem uma religiosidade e no momento em que devem receber as marcas, revidam, porque não querem ser perseguidos, ou se escondem. O apóstolo Paulo diz assim, olha, eu carrego as marcas de Cristo. E eu? E você? Será que nós temos vencido os nossos orgulhos? Será que nós temos vencido as nossas prepotências? Será que nós temos engolido, como alguém disse para mim um dia, o senhor tem engolido tanto sapo, né? Eu digo, quanto sapo for necessário engolir, quantos momentos calados eu terei que ficar para levar alguns ao conhecimento de Cristo, eu não tenho medo de engolir sapo nenhum. Mas e nós? E eu e você? Quais são as marcas que nós carregamos? Quem nós temos representados? Quando as pessoas olham para nós, observam quem? Veem quem? Ou apenas o nosso orgulho e a nossa prepotência têm falado? Essa noite, terminando esse texto tão gracioso, o apóstolo Paulo deixa para nós essa grande verdade. Precisamos olhar e viver Cristo. Precisamos ser nova criatura. E precisamos, sim, entender que algumas vezes seremos perseguidos. Você, o que nós temos feito? Essa é a reflexão que nós terminamos, entendendo um pouco mais do livro de Ruth. Ruth não, porque Ruth será a nossa próxima série do livro de